No pistons, no valves, no exhaust. It's all electric and fast. But the EV1, General Motors pollution-free rechargeable car, is being scrapped. I love it. I love it. I'm so sad. I'm not going to have it for the rest of my life. After 10 years and well over $1 billion spent to make a real business case out of it, it didn't develop. Eu tô devendo esse vídeo há tempo demais, então aqui vai, o final do EV1. Como faz bastante tempo que os últimos vídeos saíram, vamos dar uma recapituladinha para entender mais ou menos, né, ou pelo menos relembrar, o que tinha acontecido com o EV1 desde o começo de seu desenvolvimento até o final de sua história bastante dramática. O EV1 foi um projeto da General Motors nos anos 90 de um carro elétrico que fosse economicamente viável. Não apenas isso, foi um dos primeiros carros elétricos a serem produzidos em massa. Ele foi um carro importantíssimo não só para a General Motors, mas também para a indústria automotiva como um todo, né? Não só por seu visual ousado ou pela tecnologia embarcada avançadíssima para os padrões da época, mas também pelo simbolismo que ele tinha, né? Que ele representava, de uma preocupação cada vez maior com o meio ambiente e com a ecologia. No entanto, assistindo os últimos episódios dessa série, a gente viu que, para falar a verdade, a sustentabilidade, pelo menos em viabilidade econômica, não saía do papel. A General Motors teve muito problema tanto para desenvolver o carro, quanto depois para vender ele e manter ele nas ruas. A verdade é que esse carro foi fruto de politicagem pura, né? A General Motors não estava preparada e nem interessada, para falar a verdade, em gastar fortunas num projeto que eles não sabiam se ia dar certo. O governo norte-americano, e especialmente o californiano, com as suas autarquias de proteção ao meio ambiente, estava pressionando bastante as grandes montadoras norte-americanas a desenvolver produtos sustentáveis, realmente, né? E o lobby estava comendo solto para impedir que isso acontecesse até o fim da década. Bem, de uma forma ou de outra, o EV1 foi projetado, foi desenvolvido e foi lançado ainda até 96, inclusive. E na verdade ele não foi vendido, né? Ele foi posto à disposição via contrato de leasing, ou seja, quem fosse usar o carro, quem fosse contratar com a General Motors para poder usar ele, não era dona do carro. O que acabou se mostrando o pulo do gato para a General Motors mais para frente, quando lá por 2002, 2003, eles terminavam os contratos com os clientes e retomavam os carros para eles. Eles explicavam que isso era por causa da baixa demanda que eles tinham pelos carros. A gente vai ver mais pra frente que não foi bem assim. De uma forma ou de outra, o que nunca ficou claro realmente foi por que eles resolveram acabar com esse carro de vez, acabar com um projeto de mais de $1 bilhão e jogar tudo pelo ralo. Não só a General Motors, mas outras empresas do ramo também deram fim aos seus projetos de carros elétricos, a exemplo da Honda com o EV Plus. Qual era a versão oficial da General Motors? A gente perde dinheiro com cada carro produzido, a gente não consegue demanda para botar esses carros na rua. A verdade é que eles tinham uma lista de espera gigantesca de clientes querendo um EV1, só que por perder dinheiro com cada unidade produzida, eles não queriam fazer tantos contratos de uma vez só. Outra questão seria manter um estoque de reposição, né, um estoque de peças, por muito tempo, que a legislação obriga a empresa a botar peças à disposição dos clientes para manter os carros, mesmo depois de terminar a produção. Mesmo diante disso, quando a GM começou a recolher os carros, alguns clientes que eram fãs ávidos do EV1 quiseram comprar os contratos, realmente, assinando termos de responsabilidade sobre a manutenção dos carros, isentando a General Motors de qualquer culpa, só que mesmo assim a General Motors não aceitou. Se vocês não se importarem, eu vou comer aqui uma mexerica agora, ou como meus conterrâneos gaúchos, uma bergamota. E mesmo que vocês se importem, não tem nada que vocês possam fazer, eu vou comer igual. Agora essa história começa a parecer teoria da conspiração, de tão maluco que começa a ficar o negócio. Fizeram 2 documentários sobre o carro, mostrando o desenvolvimento dele, como ele foi posto à venda, por que ele foi destruído e quais foram as consequências no futuro realmente. Obviamente o buraco vai muito mais embaixo do que uma falta de demanda, né, sobre o carro, ou que a gente está perdendo dinheiro com cada carro produzido. A real é que nenhuma montadora na época queria desenvolver um projeto caríssimo realmente, e que eles não sabiam se ia dar certo, não sabiam se as pessoas iam querer, não sabiam nada, né? Então, desde que o governo californiano, né, a CARB, como a gente já tinha discutido no episódio passado,
começou a botar pressão para eles fazerem carros elétricos de uma vez, as empresas começaram a ficar um pouco bravas, né? Então, sem enrolar mais, vamos ver uma por uma das teorias que falam, né, sobre o que realmente acabou com o carro elétrico. Bem, primeiro de tudo a gente precisa falar do mercado automotivo nos Estados Unidos durante aquela época. Não somente a gasolina era muito barata, né? Pra você ter uma ideia, custava cerca de 28 centavos de dólares por litro, mas também o mercado estava muito saturado, né? Como está hoje, com SUVs e carros maiores, né? Então não fazia sentido você se comprometer com um carro elétrico que não tem todos os luxos, todos os mimos, né? Quando era barato manter uma Lincoln Navigator, né, ou uma Dodge Durango, uma Chevy Tahoe, e embora elas fossem umas banheiras beberronas pra caramba e gigantescas, elas eram confiáveis, né? Todo mundo já conhecia o que era aquilo, né? Todo mundo já conhecia o que era um SUV grande. Então, para muita gente, pular de cabeça direto num carro elétrico, uma coisa que nunca tinha se visto antes, talvez fosse um pouco arriscado demais. O próprio EV1 tinha suas limitações, né? Ele era um carro com só 2 lugares, não tinha um porta-mala tão grande, então para muita gente ele não tinha tanta utilidade. A Toyota foi mais esperta nesse sentido, né? Eles lançaram nessa mesma época o RAV4 elétrico, e foi um sucesso relativo. E ao contrário da GM e da Honda, eles fizeram tanto leasing quanto venda desses carros. Então até hoje você consegue encontrar alguns deles à venda no mercado de usados. Outra grande suspeita do fracasso do EV1 foram as petrolíferas, né? Obviamente, uma indústria de trilhões de dólares não ia querer largar o osso tão fácil assim. O principal produto deles, o petróleo, poderia virar obsoleto da noite para o dia. Então o lobbying que essas empresas fizeram para tirar os carros elétricos de cena foi muito intenso. Eles publicavam artigos de páginas inteiras em jornais da época, né, mostrando como os carros elétricos não funcionavam direito, como eles eram uma promessa muito grande, como eles eram falsos moralistas. Depois que toda aquela poeira baixou, né, toda aquela tensão por causa do fim dos carros elétricos baixou um pouco, a Chevron acabou comprando a empresa que produzia as baterias do EV1, que era a Ovonix. Ela era uma das empresas mais importantes, inclusive, nesse setor. E aí a gente se pergunta, qual era o interesse de uma empresa do ramo petrolífero numa empresa que faz baterias? É o que acontece, a tecnologia deles foi ficando cada vez mais cara, eles começaram a fazer projetos e vendas apenas para empresas grandes, né, em lotes grandes, o que tirava de cena empresas menores que poderiam ter feito carros elétricos de baixa produção, por exemplo. Então, pouco a pouco, eles foram drenando essa empresa, né, de seus recursos e até o fim da década ela estava falida. Não tem como falar de culpados nessa história inteira sem citar a própria General Motors, né? Eles investiram bastante pesado na propaganda desses carros nos primeiros anos, teve até anúncios no Super Bowl, só que com o tempo eles foram baixando cada vez mais o orçamento de marketing desse carro, fazendo anúncios que não tinham sentido nenhum, que não mostravam o carro ou seus atributos. Além disso, o carro só foi oferecido em alguns estados norte-americanos, né? Exemplo da Califórnia, se eu não estou enganado, o estado de Washington, Nevada. No fim da década de 90, como o acordo com a CARB tinha sido de que eles iam produzir carros elétricos de acordo com a demanda no mercado consumidor, foi muito evidente, né, e muito fácil para a General Motors acabar mostrando, ó, a gente não vende, tá vendo? De forma bastante profética, logo depois que eles recolheram todos os EV1s, né, lá em 2002, 2003, eles botaram em linha a Hummer H2, que era o completo oposto do que o EV1 simbolizava, né? Também importante para a queda dos carros elétricos foi, pasme, o próprio governo federal e o governo da Califórnia. Em 2003, o presidente George Bush Filho estava anunciando medidas que iam favorecer a produção e desenvolvimento de carros movidos a célula de energia, né, hidrogênio, que de uma forma ou de outra também não era uma tecnologia avançada na época, né? Estava até menos avançada que a tecnologia dos carros elétricos. O então governador da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger, inclusive se botou a favor também dos carros movidos a hidrogênio, a exemplo daquela Hummer H2 esdrúxula que ele teve na época. No fim das contas, o projeto do EV1 foi desgraçadamente caro para a General Motors. Não só realmente em valores monetários diretos, né?
Tanto que eles gastaram mais de $1 bilhão para desenvolver o carro, perdiam dinheiro com cada um deles que era produzido, mas também capital político realmente no mercado automotivo. A empresa que antes estava na vanguarda do desenvolvimento dessa nova tecnologia, de um momento para outro, virou a grande vilã da história inteira. Hoje, em pleno 2020, a gente consegue ver como isso foi uma visão de curto prazo que deu muito errado, né? Com a queda do mercado financeiro, o aumento do valor do petróleo, ficou muito evidente que o desenvolvimento desses carros elétricos lá atrás poderia ter dado frutos muito bons para o mercado norte-americano nessa época, tanto em questões ecológicas, obviamente, como financeiras. O CEO da GM nessa época, o Rick Wagoner, diz que foi um dos maiores arrependimentos da carreira inteira dele ter derrubado o EV1 e não investido cada vez mais nessa tecnologia. O próprio chefe de desenvolvimento de produto da GM na época, Larry Burns, disse a mesma coisa, basicamente. Eles tinham a faca e o queijo na mão para 10 anos antes da tecnologia ser relevante, eles já dominarem o setor. A gente sabe que eles acabaram mordendo a língua, basicamente, depois, porque logo no começo da década de 10 eles já estavam lançando o Volt, o Bolt, o Spark EV, que eram carros que se basearam, de certa forma, bastante no que eles tinham desenvolvido lá atrás com o EV1. Para mim, a grande cereja do bolo nisso tudo é o Elon Musk falando num tweet dele que ele teve a ideia de começar a Tesla, hoje uma das empresas mais influentes desse mercado, quando ele descobriu que a General Motors estava recolhendo os carros e destruindo o sonho do carro elétrico. No início dos anos 90, quando o carro ainda estava sendo desenvolvido, um jornalista chamado Michael Schneerson escreveu esse livro, The Car That Could. E lendo o relato dele, para ser bastante sincero, eu não acredito que a General Motors conseguiu de fato botar esse carro no mercado. Foi tanta polêmica dentro e fora da empresa, tanto atrito com as outras empresas do ramo automobilístico, aqui tem um monte de brigaçada com a Chrysler, com a Ford, com a Honda, prazos irrazoáveis para desenvolver os produtos, o governo americano botando muita pressão em cima deles. O desfecho disso tudo para mim é que a General Motors não estava estupidamente errada quando ela decidiu destruir os carros, né? Era um negócio que não tinha viabilidade econômica nenhuma a curto prazo. Só que eles tiveram um erro de visão muito grande, né? Eles achavam que eles estavam destruindo só um carro ali, um projeto, uma decisão de mercado básica. No entanto, o que eles estavam tentando destruir de verdade era uma ideia. E o tiro saiu pela culatra, como a gente sabe hoje.